Olá, nós somos o I265 e neste vídeo vamos falar sobre branding e marketing pessoal. O que é o branding? O branding ou brand management é a gestão estratégica de uma marca e das definições que irão compor o seu posicionamento. Como artista, o teu público vai ver em ti uma personalidade, ou seja, o que falas, o conteúdo que geras, o teu tom de voz, que é a forma como comunicas com o teu público, e quais são os lugares ou situações que a audiência vai associar à tua pessoa, ou melhor, à tua persona artística. Tudo isto é a marca e é disso que o branding trata. Entender a importância do branding para o artista é primordial, pois todas as vezes que procuramos mostrar-nos, passamos informações que são percebidas subjetivamente pelo outro. E caso o artista não crie um posicionamento de marca, ou como marca, a ideia e o conceito de quem ele é e qual é a sua brand persona surgirá naturalmente. Esse parâmetro de personalidade será definido a partir da percepção de quem vê o artista e, muitas vezes, pode ter um viés mais condicionado. Porém, a visão que o público tem sobre a personalidade de um artista pode não condizer com a essência do que ele realmente deseja mostrar e, por isso, torna-se primordial estabelecer uma estratégia de branding para gerenciar a carreira artística. Desta forma, é possível posicionar-te e transmitir a tua mensagem na arte através de estratégias de comunicação que levam o artista a construir a sua carreira de maneira mais sólida e mais alinhada com os seus valores. Ou seja, para que o teu público comece a criar uma relação de valor entre quem és de facto, o que fazes e como queres ser percebido, torna-se necessário estabelecer uma boa estratégia de posicionamento de marca, nomeadamente com recurso ao storytelling. Qual a relação do branding com a carreira do artista? O artista que deseja construir uma maior conexão com quem prestigia as suas obras, instituições culturais ou galerias de arte, deve construir o seu branding pessoal com 3 princípios básicos: autenticidade, mensagem que deseja passar ao mundo e originalidade. Que formas existem de utilizar o marketing digital na divulgação artística? Já sabemos que os mecanismos de busca, como palavras-chave e hashtags, são muito importantes para a tua obra ser encontrada. Por isso, é fundamental descobrir e definir que expressões podem ser associadas ao teu posicionamento artístico e perceber que tópicos podem ser usados para reclamar a atenção do público. Para além desse aspecto, também podes inverter a lógica e usar as ferramentas de busca como ideias e inspirações para a criação de conteúdos, porque delimitam e revelam o que as pessoas costumam pesquisar sobre uma área, sobre certa linguagem artística. Ao ter domínio sobre essas informações, sobre os desejos de conhecimento, os anseios e também as possibilidades de consumo, gostos e compras, ganhas o poder de criar um conteúdo personalizado, um post específico, uma maneira de enfatizar e ao mesmo tempo suprir essa demanda. Conhecer os desejos de conteúdo é um ponto primordial, porque também ajuda a traçar e estabelecer o público-alvo. Vale sublinhar que notar as pessoas que estão do outro lado da tela é uma forma de as conhecer, de criar empatia e de saber entregar no melhor formato possível os teus projetos artísticos e culturais. Vamos a exemplos. Um público mais jovem pode gostar mais de vídeos de reels descontraídos. Um outro recorte de público pode aderir mais a publicações do tipo carrossel, que vão revelando aos poucos o teu trabalho. Portanto, a dica é: descobre o teu público e adequa as tuas postagens. Esses 2 temas comentados fazem parte da jornada da audiência até ti. Então é necessário pensar em que caminho é construído desde o momento da busca até ao acesso ao teu site ou perfil. Pois é nesse momento que deves ter atenção à maneira como o acesso ao teu portfólio é facilitado e como tal compilação de trabalhos e projetos está organizada e é entregue às pessoas como um convite irrecusável. Ele está no link ou plataforma segura? É fácil e rápido encontrá-lo na tua bio do Instagram e no teu site pessoal? Está atualizado? Por fim, é importante estar aberto a aprender e investir em ferramentas de otimização e potencialização, principalmente a respeito das campanhas e anúncios patrocinados que podem impulsionar muito as tuas publicações, mas que devem ser feitas com sabedoria, cautela e análise. Antes de aderir a tal estratégia, constrói um perfil alinhado com os teus objetivos, compreende a força do tráfego orgânico, valoriza a constância nas publicações e ser sempre ativo. Vamos perceber o que é o público-alvo. O público-alvo é um grupo de consumidores com características em comum, que a empresa identifica no mercado e para quem direciona as suas estratégias e campanhas. Também pode ser chamado de target, em inglês, segmento-alvo ou ainda mercado-alvo. A sua definição começa com a segmentação de mercado. O mercado é fatiado em segmentos com perfil semelhante, de acordo com características demográficas e comportamentais.
que importam muito para a empresa, ou marca, ou artista e vão influenciar as decisões de consumo. Mas claro, não penses que essas características saem aleatoriamente da cabeça de quem trabalha com marketing. É preciso mergulhar nas pesquisas e análises de mercado para conhecer as pessoas. Depois de identificar os segmentos, a empresa seleciona aqueles em que deve mirar, a fim de alcançar pessoas que tenham mais afinidade com a marca e mais chances de virarem clientes. A isso chama-se otimização. Então, o plano de marketing, as campanhas ou peças de comunicação vão ser direcionados a esse segmento. No momento de definir o público de um anúncio no Google Ads e no Facebook Ads, por exemplo, as características do público-alvo são selecionadas na segmentação, para que a campanha alcance exatamente quem a marca deseja, ou seja, quem tem mais chances de se anunciar pelo anúncio e converter em cliente. Quais é que são as bases da segmentação do público-alvo? A segmentação de mercado é baseada numa série de variáveis. Se decidires que queres vender, por exemplo, a mulheres acima dos 60 anos, essa é uma definição muito ampla e está muito mais próxima da comunicação de massa do que da comunicação segmentada. Por isso, é importante fazer vários recortes no mercado e identificar que segmentos têm mais afinidade com a tua marca. Agora, vamos ver quais são as principais variáveis de segmentação que podem ser usadas na definição do público-alvo. Geográfica. País, região, estado, cidade, tamanho da cidade, se é rural, se é urbana, se é residencial ou comercial, qual é a densidade populacional, qual é o clima. Demográfica. Idade, género, tamanho da família, ciclo de vida familiar, se é solteiro, se é casado, se tem filhos, se não tem. Qual é a renda? Qual é a condição socioeconómica destas pessoas? Qual é a ocupação, a escolaridade? Qual é a geração, a religião, a raça, a nacionalidade? Psicográfica. Qual é o estilo de vida desta pessoa? É uma pessoa saudável, minimalista, romântica, criativa, militante? Personalidade. Estamos a falar de uma pessoa sociável, uma pessoa autoritária, conservadora, liberal? Valores, interesses, preocupações? Comportamental. Status do utilizador. É um utilizador regular? É um potencial utilizador? É um ex-utilizador? Qual é a intensidade do uso? Status de lealdade? Estágio de propensão? Ou seja, alheio, informado, interessado, intencionado, etc. Sensibilidade ao marketing. O que é que interessa a esta pessoa? É a qualidade? É o preço? É a forma como a promoção é feita? Qual é a motivação? Economia? Conveniência? Prestígio? E porquê é que é importante definir um público-alvo? Bem, definir um público-alvo já é algo praticamente omnipresente nas estratégias de marketing e publicidade. Mas nem sempre foi assim. Antes não se pensava que os consumidores tinham perfis, interesses e comportamentos diferentes. O marketing de massa era pensado para todos de forma homogénea. As marcas só queriam que a divulgação do produto chegasse até à sociedade, e isso bastaria para despertar o seu interesse. Porém, ao longo do tempo ficou claro que grande parte dos esforços acabavam desperdiçados. O investimento nos veículos de massa era muito grande para atrair poucos interessados e a comunicação com o público ainda falhava. Ao querer falar com toda a gente, não falava com ninguém. Portanto, a segmentação de mercado e o público-alvo transformaram o marketing, que agora vive para a compreensão do comportamento dos consumidores e a criação de estratégias e soluções específicas para eles. Já ouviste falar em análise SWOT? E análise SWOT pessoal? A análise SWOT pessoal, ou análise FOFA em português, é uma ferramenta eficiente para identificar habilidades e competências, bem como saber o que é preciso melhorar em busca do desenvolvimento próprio. Antes de mais, FOFA significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Faz-se normalmente numa espécie de quadro onde se analisa cada um desses pontos. Apesar de sair do ambiente corporativo, a aplicabilidade da ferramenta é exatamente a mesma. No caso pessoal, existem várias situações em que é possível tirar benefício. Melhoria do portfólio freelancer, a fim de focares nos teus próprios pontos fortes e mostrares ao cliente aquilo que podes fazer por ele. Ou fortalecimento de competências e habilidades para te destacares de outros profissionais e teres mais chances de fechar negócios. Entenda-se que no âmbito pessoal, a ideia desta ferramenta também é efetivar um planeamento estratégico. Parece estranho adotar essa medida sendo freelancer? Na verdade não é. Por meio da análise SWOT pessoal, podes pôr as tuas próprias valências em perspectiva, preservar uma noção realista da tua própria marca e abordar o mercado com mais consciência. Com isso, deixas de agir no automático e passas a analisar o que precisas de fazer para melhorar a tua situação. Isso implica traçar um plano de carreira freelancer para ter mais previsibilidade de ganhos e posicionar-te como um profissional qualificado.
Muito importante, estabelecer objetivos. Começa por ter objetivos claros e realistas. Não adianta querer investir num projeto, numa marca ou em ti mesmo, se não sabes exatamente o que pretendes atingir e quais são os objetivos. As estratégias serão pensadas de acordo com o objetivo que for definido. Para ajudar na definição de objetivos, de cada um deles, podes utilizar a metodologia SMART, onde S significa específicos, M mensuráveis, A atingíveis, R realistas e T timing. O que é, afinal, um plano de ação de marketing? É um planeamento das ações de marketing pessoal ou de uma empresa que visa alcançar um objetivo específico. Um exemplo de objetivo pode ser aumento do número de clientes interessados nos produtos da empresa e, consequentemente, aumento das vendas e da participação do mercado, bem como aumentar o número de concertos no ano ou expor em determinadas galerias. O objetivo é traçar o caminho que é necessário percorrer para lá chegar. Vamos entender melhor um plano de marketing. O plano de marketing é um instrumento de gestão de extrema importância para o desenvolvimento de uma empresa, de uma marca ou de um artista. Ele é um documento escrito onde estão detalhadas as ações necessárias para atingir os objetivos. A partir das estratégias traçadas, ele indica quais são os objetivos que devem ser concretizados para que a empresa alcance a posição que deseja. Um bom plano de marketing deve pautar-se por uma estratégia sólida, realista e bem fundamentada. Assim, é possível definir resultados e metas e ser mais competitivo. Deve também ser bem aplicado e regularmente atualizado, pois através dele é possível analisar o mercado e adaptar-se às suas constantes mudanças, identificando tendências. Conhecer o mercado e traçar o perfil do consumidor são tarefas essenciais para tomar decisões e aplicar ações de comunicação, preço, distribuição, entre outras. Passemos ao planeamento de conteúdo. Criar um planeamento também pode ajudar-te na rotina de profissional. Com um plano elaborado fica muito mais simples executá-lo, otimizando o teu tempo. Somado a isso, uma frequência de posts definida permite-te uma maior fidelização da tua audiência e o agendamento prévio de posts. Um dos fatores-chave na hora de fazer o planeamento é a previsibilidade, tanto da execução do plano quanto de resultados, já que é possível começar a projetá-los a partir das ações já levadas a cabo. Partindo destes fatores, que vão facilitar bastante a tua rotina e aumentar os teus resultados, separamos o planeamento em 3 tópicos que abrangem as etapas necessárias para a preparação de um plano eficiente. Primeira, produzir o conteúdo. A frequência e o formato dos posts em cada rede social também deve ser visada nesta etapa do processo. Muitas vezes os artistas não dispõem de uma equipa destinada a cuidar da estratégia de redes sociais, mas mesmo assim é interessante que algumas adaptações sejam feitas no momento de partilhar o seu conteúdo pelos diferentes canais. Para tal, devem seguir as seguintes etapas. Claro, começar por produzir conteúdo. Depois, estabelecer frequência, reutilizar conteúdos, criar a possibilidade e, finalmente, elaborar o calendário editorial. Qual é a frequência com que devemos postar em cada rede? Em média, este é o número de posts recomendado para cada uma das redes sociais. Facebook, 3 a 10 vezes por semana. Twitter, pelo menos 5 vezes por dia. LinkedIn, 2 a 5 vezes por semana. E, por exemplo, Pinterest, 5 a 10 vezes por dia. É importante ressaltar que esta tabela serve de guia, mas não precisa de ser uma regra. Se produzires conteúdos que se encaixam perfeitamente no formato, por exemplo, do LinkedIn, não deixes de partilhá-los. Por outro lado, se não dispões de tempo para tornar os teus posts totalmente adaptados, tenta fazer pequenas mudanças na linguagem ao alternar entre os diferentes canais. Adequar o teu texto já pode fazer bastante diferença. É importante reutilizares o conteúdo que já produzes. Antes de passar para novas ideias de conteúdo, precisas de ter em mente que, mesmo que as tuas redes sociais não sejam orientadas por uma estratégia consistente hoje, com certeza existem posts que já obtiveram bons resultados. Pensando nisso, faz um levantamento nos teus perfis de quais os conteúdos que tiveram um desempenho acima da média. Tenta entender o que chama a atenção da tua audiência. Estes posts podem ser repetidos no momento de criar o teu calendário de conteúdo. Também podes inspirar-te neles para criar coisas novas, seja falando do mesmo assunto, seja utilizando imagens semelhantes e call to action da mesma índole. Pensa em novas possibilidades. O teu principal objetivo foi identificado. Agora precisas de produzir novos conteúdos para alcançá-lo, certo? Uma ótima maneira de fazer isto é realizar brainstorms com uma equipa de artistas ou amigos que pode ajudar-te a elaborar uma gama de novos conteúdos. Expõe o problema, leva referências e deixa os teus colegas ajudarem a resolvê-los. Outro fator que pode contribuir para essa oxigenação criativa é inspirar-te noutras empresas ou artistas, seja do teu ramo, seja de outras áreas. O que tu achares
que têm uma comunicação inspiradora nas redes sociais. Convenhamos, obviamente que utilizar referências não significa copiar ou plagiar, mas sim ter um ponto de partida e entender como é que as coisas podem ser feitas de maneira diferente. Podes acentuar coisas que já eram feitas nas tuas redes anteriormente e criar conteúdos semanais. Vamos a alguns exemplos de tópicos que podes explorar. Cotidiano do artista, datas comemorativas, estímulo à interação, e aqui falamos, por exemplo, de quizzes e perguntas, conteúdo informativo e curiosidades, posts produzidos pelos teus próprios seguidores ou notícias e atualidades do teu ramo. Falemos do calendário editorial. Com estas ideias já na mão, junto com os conteúdos que já avaliaste como promissores para partilhar novamente, já podes começar a compor o teu calendário editorial. Esse calendário nada mais é do que uma programação para uma rede social com os dias da semana e o horário em que o post vai para o ar. Não é nada complexo ou burocrático e pode ser construído conforme o mês acontece. Não precisas de preencher todos os conteúdos do mês logo de início, porém, é interessante que consigas ir planeando, principalmente para conteúdos que exigem mais tempo de preparação, como por exemplo vídeos ou imagens produzidas por designers. Finalmente, reajustar. Quando tiveres os teus resultados em mãos, fica mais fácil ter uma certa clareza de onde é que o teu planeamento não atingiu o esperado. Nestes casos, podes voltar e entender em que parte da estratégia está localizada a fraqueza. Foi na parte do planeamento? Foi na estratégia de comunicação? Agora, se o problema for diretamente ligado ao conteúdo, podes voltar a realizar brainstorms para entender como é que eles podem passar a atender àquilo que o teu público espera. Não te preocupes se o teu planeamento não for 100% eficiente no primeiro momento. É normal. É normal que precises de algum tempo para conhecer melhor os teus números e realizar projeções de acordo com o tamanho dos teus perfis.